Muito boa noite para você aqui ligado na OTV, sempre no www.otv.com.br. Mais uma Opinião Livre começando para você nesta quarta-feira, hoje 8 de dezembro de 2010, 22 horas mais 16 minutos. Então, vamos lá. Primeiro, o meu boa noite a todos os nossos internautas, o Neto Palma, nosso internauta lá de Londrina, Fabiques, você, Sol Garcia, Vaz Brito, também com a gente, Tom, também com a gente aqui, e todo mundo que está assistindo a nossa programação e não está interagindo, né? Não está participando do nosso chat, vai meu boa noite, muito mais do que especial. Antes do nosso pedido de desculpas, o Dr. Paulo Cremonese hoje não está conosco, porque infelizmente se sentiu um pouco mal agora à tarde, mas ele está acompanhando o programa lá da casa dele, tá um pouquinho adoentado, mas com certeza amanhã ele vai estar melhor. Nossos convidados de hoje, para bater um papo com vocês, vamos falar um pouquinho mais de teatro hoje. Olha só, uma pauta bem interessante. O pessoal do Teatro Documentário está aqui com a gente. O nosso diretor, o Marcelo Soler, que está aqui do meu lado. Soler ou Soler? Soler. Soler, então falei certo. Marcelo Soler, também Natália Lemos, Elaine Grava e Márcio Rossi. E também o Gustavo está aqui com a gente. Nós utilizamos aqui uma representação. Olha só, o Gustavo está aqui, viu, gente? Não dá para medir, mas está aqui. Esse é o Gustavo Ideobrando. Eu ia falar Ideobrando. Gustavo Ideobrando. Ele está aqui representado por esta figura, que não foi eu que desenhei, já quero deixar claro, já me eximindo de toda e qualquer culpa. Vamos lá, boa noite para todos vocês. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vocês vão conhecer um trabalho muito legal, que é o pessoal desse grupo, que é o grupo de teatro documentário. Para falar de como isso começou e a abrangência, né? O Marcelo Soler, que é o diretor. Vou começar fazendo as perguntas para ele. E você aí, como você sabe, a opinião aqui no nosso programa é sempre livre. E por isso, esse até é o nome do nosso debate. Então vamos lá. Marcelo, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado Marcelo. a todos vocês, obrigado, Natália, Elaine também aqui e o Márcio. Obrigada. Quero agradecer a presença de vocês, muito especial. Gostei muito. Bom, a gente está num debate aberto, não tem problema nenhum. Eu conheço já a Elaine e conhecia, ela sempre falava do trabalho dela e numa conversa que nós estávamos tendo, eu falei, puxa, mas que trabalho legal que eles têm, né? Vamos levar isso para o conhecimento lá dos nossos internautas, que eu acho interessante, você sabe, eu sempre trago para vocês compartilharem comigo, né? Então, o Marcelo, diretor, vai contar um pouquinho como é que surgiu, né, o projeto de vocês, como se pode brotar poesia na casa da gente. Como que surgiu essa ideia e, enfim, como é que vocês estão trabalhando isso? Primeiro eu queria saber como surgiu essa ideia, como você chegou no elenco, que hoje faz parte desse trabalho, e, enfim, como é que tudo isso começou, Marcelo? Então, boa noite de novo. Boa noite a todos os internautas. Vou só tirar o Gustavo por enquanto, vou pôr o Gustavo aqui de lado, tá? Mas o Gustavo está participando com a gente. Vamos lá. Eu acho que para começar, é legal começar falando sobre o que é teatro documentário. Claro. Né? Então, assim, teatro documentário é uma modalidade teatral que é diferenciada em termos do que geralmente a gente assiste. Né? Por quê? Estou acostumado com teatro ficcional. Ficcional, Né? Então, assim, para quem conhece documentário em cinema, né, sabe qual que é a diferença de uma proposta ficcional e de uma proposta documental. E para né? quem não conhece? Para quem não conhece, seria, a gente parte de documentos, tá? De elementos que nós chamamos de elementos de não ficção. Desde documentos mesmo, documentos certidões, né, documentos históricos, até, e que seria a nossa base, depoimentos. Tá? E o que a gente faz? A gente parte desses documentos para formular as nossas cenas e a gente explicita eles dentro da cena. Tá? Então, o encaminhamento é um encaminhamento muito diferente de outras práticas teatrais. Tá. Né? Então, os
os atores, eles são atores documentaristas. Tá. Eles são como se fossem mediadores entre a pessoa documentada, ou o fato documentado, e a plateia. Tá. Essa prática, ela é muito conhecida em outros países. Alemanha, Argentina, Estados Unidos, França. Aqui no Brasil, já houve outras propostas, mas nunca um grupo se dedicou, se debruçou sobre isso. Nós estamos juntos desde 2006, né? Era uma outra formação. Na verdade, as nossas relações no modo de produção, elas são super horizontais, não são verticais. Então, eu sou diretor, mas isso não quer dizer que eu sou o dono do grupo. Claro. Então, o que acontece? Na verdade, existe um convite do grupo às pessoas. Pessoas que, por algum motivo, se interessam pela proposta, têm vontade de trabalhar com isso. Então, desde 2006, a gente tem uma formação. Algumas pessoas saíram, outras pessoas entraram. E há basicamente 1 ano e meio, nós estamos com a atual. Com essa formação. Com essa formação atual. E o que aconteceu? No começo do ano, nós nos inscrevemos num edital, né, que é a Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, com esse projeto. Né? E por isso que nós estamos tendo condições materiais para tocar esse projeto. Para tocar esse projeto. Então, no que ele consiste? Né? Então, a gente percebeu, enquanto grupo, que ocorria um fenômeno. Né? Quando a gente ia na casa das pessoas para documentar, né, para entrevistar as pessoas, nos nossos outros projetos, a dinâmica da casa modificava. E não era simplesmente porque a gente tinha uma câmera. Né? A princípio, a gente até achava que era isso, né? O fascínio pela câmera. Na verdade, não. Era o quê? As pessoas, elas gostavam de falar sobre suas vidas. Uhum. E, além do próprio entrevistado, a família se reunia e oferecia pra gente café, bolo. Tinha uma interatividade muito ficava um relacionamento muito próximo, né, das pessoas. Né? Sim. Essa proximidade facilita muito mais. Facilita. Né? E outra coisa, a gente perguntava determinado assunto e a família começava a falar sobre a sua própria história, sobre a história daquela rua, dos vizinhos. Sim. Então a gente percebeu que esse fenômeno era algo muito diferente do que a gente vive atualmente. Que as pessoas elas se fecham em por exemplo, em condomínios fechados. Enfim, não existe mais a vizinhança, a troca. Então a gente pensou, como seria a gente pensar um projeto que a gente documentaria, né, não seria esse fenômeno. Como a gente documentaria, né, esse cotidiano, o encontro. Né? O que seria a gente documentar um encontro e, ao documentar um encontro, mostrar como isso é algo muito difícil de acontecer nos dias atuais, principalmente em São Paulo, por causa da dinâmica da grande cidade. Então, o que a gente pensou? Então, o que nós faríamos? Bem, nós procuraríamos pessoas que estariam dispostas a abrir sua própria casa para a gente apresentar dentro da casa. Mas de que maneira? E aí que é o mais interessante. Nós recolheríamos material para essa encenação dos próprios moradores da casa. Tá. Né? De que maneira? A partir de uma série de perguntas, desse encontro, de uma conversa, em que nós perguntaríamos sobre a dinâmica da casa, a relação desses moradores com a cidade, com os vizinhos e, obviamente, sobre a vida, a memória daquelas pessoas. Tá. A memória da casa, do edifício, né? Tá. E a memória daquelas pessoas. E esse seria o nosso material para pensar numa encenação, né, numa peça ali dentro, tá, usando, e isso acho que é o mais interessante, não apenas a casa, mas como os objetos daquela casa. Tá. Né? E aí essas pessoas poderiam, né,
que a gente já faz, né? Isso estava no projeto, mas o que a gente já faz. A gente recolhe esse material numa semana e depois de 3 semanas nós voltamos, a gente marca um dia, as pessoas saem da casa, a gente passa 3, 4 horas ensaiando no local e essa pessoa traz os seus vizinhos e os seus familiares para assistir. Obviamente que o que vai ser assistido ali tem uma relação muito forte com todo mundo, todos os convidados, toda a plateia, inclusive os próprios documentados. Então, uma das coisas que nós conseguimos, que é algo é uma vontade de vários grupos contemporâneos, é que a plateia interaja com a cena. Mas as pessoas interagem de uma maneira muito natural. A gente não provoca isso, a própria cena provoca. Então a gente tem vários exemplos dos próprios documentados entrando na cena e falando assim, olha, não é bem isso. Então existe... Eles chegam a interromper, vamos dizer assim. Interrompe o fluxo da cena, se colocam... Às vezes, a própria cena propõe isso, mas nunca de uma maneira... venham aqui participar. Né? E isso acho que é o mais interessante. De uma maneira muito natural. Por quê? A partir do momento que a gente está dentro da casa, existe uma relação intimista. Né? Se é intimista, é íntima. E vai se criando uma intimidade dos atores documentaristas, da plateia e dos próprios documentados. E é em cima dessa intimidade que os documentados e outras pessoas da plateia têm, acho que, coragem de atuar. De uma maneira ou de outra, eles acabam atuando na cena. É o que a gente fala, né? A cena, ela só se concretiza com a apresentação. Às vezes a gente pensa numa cena e com essa inserção do documentado ou da plateia, essa cena muda completamente. E aí nós temos a cena. Então, às vezes, por exemplo, aqui temos uma plateia, né? Ali está acontecendo a cena. Você vai interferir na cena porque você fala assim, mas é isso mesmo. Para mim, a cena passou a ser não apenas o que está acontecendo ali, mas a sua interferência. Não sei se isso fica claro. Quer dizer, você, que é plateia, passa a interferir na cena e passa a ser um atuador. Mas aí também é porque, nesse caso, eu não sou também só plateia. Eu sou o documentado, vamos dizer assim. Mas a própria plateia, às vezes, que não é o documentado... Por exemplo, um primo, um filho do documentado pode interferir. Nossa, de fato, é isso aí, meu pai... Quer dizer, quem estiver ali assistindo aquela cena... Pode vizinho, seja quem for, pode interferir. Eu acho que para dar um exemplo, eu acho que isso que eu ia falar, para vocês darem um exemplo, que aconteceu inclusive com a Elaine, da Zona Leste. Não, então...